Disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, e assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Amém? Deus abençoe, os irmãos podem assentar. Eu quero fazer aqui uma pequena explanação desse texto. E foi me passada a oportunidade para ministrar a Santa Ceia do Senhor aqui nessa tarde. Folhando aqui a palavra de Deus, encontrei esse texto aqui que seria o início da ministração da Santa Ceia do Senhor. Porque primeiramente nós temos que reconhecer o que está simbolizando esse ato. Ver a veracidade da palavra de Deus cumprindo tanto no passado como no presente. Nessas palavras que foi dita aqui pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele mostrou à humanidade que a sua função aqui seria alimentar uma multidão de gente que quisesse viver para sempre, ou seja, na eternidade. E no mesmo texto ele fez aqui uma ilustração sobre os nossos irmãos no passado. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Ele falando sobre, dando referência primeiramente sobre ele, a sua função aqui, mas no final do texto ele faz o pessoal refletir no que aconteceu no passado. Ele dizendo àquele povo: os vossos pais comeram maná no deserto e morreu. Aí ele mostrou a diferença do maná do passado para ele no presente. Ele deixou bem claro que ele seria o maná também que desceu do céu, mas esse não daria para perecer. Seria um maná que viesse conduzir o homem à vida eterna. O diferencial de Jesus, simbolizando o maná espiritual com aquele maná que o povo de Israel comeu no deserto, é que aquele maná, se ele fosse guardado de um dia por outro, ele perecia. E Jesus, ele não perece. É um maná que não tem data de validade. Aquele lá tinha o prazo de vencimento. Tanto que ordenaram ao povo de Israel que juntasse somente aquilo que eles podiam comer. Porque se guardasse para o outro dia, não servia mais, já estava todo bichado, todo estragado. O diferencial do maná do passado para o maná do presente é que o corpo de Jesus não passou pela corrupção. Ele ficou ali naquele túmulo, de acordo com a palavra, 3 dias e 3 noites, mas o corpo dele não deteriorou. Por que o corpo de Jesus Cristo não deteriorou? Porque não tinha pecado, porque era santo, era puro. O que faz a deterioração do nosso corpo é o pecado. Então há um diferencial muito grande entre o maná do passado e o maná do presente, que é Jesus Cristo. Agora ele chama a atenção dos seus discípulos de uma forma diferente.
No passado, para sobreviver, para não morrer de fome no deserto, era necessário comer o maná. Não era? Se quisesse sobreviver, porque lá não tinha, como diz hoje nesses nossos dias, pizzas, macarrão, feijão, né? Não tinha arroz. Era o maná mesmo, era a comida que Deus tinha proporcionado para eles alimentar naquela época. Mas mesmo com aquela comida, eles comeram e morreram todos. Agora Jesus já mostra que ele é um maná diferente. É um maná que aquele que come dele não vai morrer. Ah, mas como é que acontece isso? Aqui é outra morte que ele está falando. Aqui ele está falando que não vai morrer espiritualmente. Quantos no passado morreram, tanto fisicamente como espiritualmente? Devido às suas rebeldias, a função que Deus fez com que Moisés carregasse aquele povo pelo deserto 40 anos, era para que todos aqueles rebeldes morressem. Porque o próprio Deus falou que desses rebeldes que rebelaram contra mim, não vai entrar na terra prometida. Então, de acordo com o texto, eles morreram duas mortes. Morreram fisicamente e espiritualmente. Quando Jesus falou que eles morreram porque eles comeram aquele maná perecível, Jesus falou assim, ó, agora há um diferencial para vocês. Porque vocês, os discípulos, têm o privilégio de ter um maná verdadeiro. Um maná que conduz a humanidade para o seio do Pai. Agora, trazendo uma comparação desse texto, que Jesus faz aqui uma reflexão entre os seus discípulos. Muitos dos seus discípulos, depois daqui do versículo 60, diz que escandalizaram daquele discurso de Jesus. Duro esse discurso que Jesus está falando. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, não, misericórdia. Só que o povo não entenderam que Jesus estava fazendo uma alegoria. Não era literalmente aquela carne e o sangue dele. Era através da Santa Ceia do Senhor. Esse ato que nós vamos participar agorinha é outra também, um ato muito importante, porque está refletindo as palavras que Jesus falou nesse texto aqui, ó. A certeza de que nós estamos em comunhão com o Senhor é quando nós alimentamos dele. Glória a Deus. Se nós não alimentarmos dele, o que vai acontecer? Nós vamos ficando anêmico, deficiente. Isso aí, pela lei da física, né, do normal, toda pessoa que não tem uma alimentação correta, a tendência dele é ir definhando, né? Falta uma vitamina de uma coisa aqui, uma vitamina outra ali, né? Quando é fé, a pessoa não está coradinha igual o Paulinho assim, não, ó. Fica a pessoa sem cor, né? Aquela pessoa pálida, porque está faltando nutriente na sua vida. Então Jesus, ele quis mostrar que ele é o verdadeiro nutriente para aquele que quer servir a ele e alcançar a vida eterna. Então todos que servem o Senhor, todos que se diz servo do Senhor, têm a obrigação de participar do teu corpo e do teu sangue. Porque a palavra está bem clara. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esse também é um outro teste. Se nós estamos realmente permanecendo no Senhor, porque a anemia espiritual vai tomar conta.
de nós. Daqui a pouco nós estamos numa situação que não temos força, nem mesmo de dar um passo para a casa do Senhor. A paralisia dos nossos órgãos vai se atrofiando. Vocês já viram falar daquelas pessoas que querem ser crente em casa? A tendência é isso, viu, irmãos? Anemia espiritual. A pessoa, não, eu não vou para a igreja não, vou ser crente em casa mesmo. Aí passa um mês, passa 2, passa 3. Não, mas eu não vou para a igreja mais não vou mexer com isso não. Aí o que vai acontecendo? A pessoa vai morrendo devagarzinho. Tem gente que não tem pressa de morrer não, né? Principalmente aquelas pessoas que fumam, né? Não tem pressa de morrer não, leva 20, 30, 40 anos para morrer, né? Mas morre, um dia morre. E depois vai ter, além dessa morte física, uma outra morte ainda, eterna. Agora que Jesus está propondo uma alimentação que além de nos dar vida nesse momento, também nos dá vida eterna. Irmãos, eu estava meditando aqui nessas palavras que Jesus falou aos seus discípulos. É muito profundo esse texto. Se nós quisermos termos comunhão com Ele, somos obrigados a estar sempre alimentando dele, de acordo com a palavra dele. Agora eu vou focalizar isso aí, porque nem todo alimento que se oferece por aí está de acordo com a palavra do Senhor. Vocês sabiam que existem muitos alimentos falsificados por aí? No sentido material e espiritual. Tem gente que gosta de dar aquele salgadinho para os filhos, né? Principalmente para pôr o filho quieto. Toma salgadinho. Toma aqueles trem, aquelas porcarias. Vocês sabiam que aquilo ali vai matar um bocado de criança e não vai demorar muito tempo? Eles não falam isso não. Há muitos anos atrás eu ouvi um documentário que essas crianças que estão aí padecendo com problema de pressão já é proveniente desse salgadinho. O sal que tem ali. Tá vendo? O sódio. Lá não fala sal, não, sódio. Está matando as crianças. E os pais estão atacando aquelas porcarias nos meninos. Isso aí é alimentos falsificados. Nós estamos falando de alimento verdadeiro. Eu estou fazendo uma alegoria para os irmãos entenderem que existem alimentos falsos e alimento verdadeiro. Você vê que esse alimento que Jesus propôs aqui para os seus discípulos é um alimento tão verdadeiro que ele não somente dá vida aqui, mas ele também dá vida na eternidade. Que adianta, irmãos, vivermos aqui 100 anos? Ah, mas eu vivi muito, né, irmão? 100 anos. Mas não é bom, não. 100 anos não compara nem um trisco pela eternidade que tem pela frente. Entendeu? Eternidade é eternidade, irmãos. Então, se nós alimentarmos a nossa vida espiritual com o Senhor Jesus Cristo, ainda que vivemos aqui alguns poucos anos, mas quando passarmos para a eternidade, vamos ter certeza que nunca mais será contado os nossos dias. Entendeu? Então, esse ato que os irmãos estão participando aqui hoje é de suma importância para aquele que não quer perder o seu vínculo com o Senhor. Porque foi Ele mesmo que falou: ó, se você não alimentar de mim, você não vai continuar. Você não vai ter força. Porque a palavra de Deus é que nos fortalece. É através do alimento espiritual que nos fortalece. Então, se nós estamos alimentando do Senhor Jesus Cristo, ainda que venham os momentos turbulentos da nossa vida, mas nós vamos conseguir avançar, passar por cima. Vocês já viram alguma pessoa anêmica ter força de levantar cedo para ir trabalhar? A primeira coisa que ele faz quando ele está muito anêmico mesmo é querer dormir. Dormir. Levantar nem um pouquinho, trabalhar nem um pouquinho. Então isso aí já é o prenúncio da pessoa estar
débil, né? Mas Jesus não quer nenhum dos seus servos debilitado, Ele quer todos nós forte, vigoroso. Então, quando Ele fez essa alegoria das pessoas ter que comer ali o seu sangue, a sua carne, e beber o seu sangue, Ele estava falando, ó, se vocês comerem de mim, vocês vão ter um alimento puro, um alimento que não tem conservante, um alimento que não tem acidulante, não tem nada que vai atrapalhar a sua saúde. Tanto que a Santa Ceia que nós ministramos aqui não tem nem fermento, viu, irmãos? Nem fermento não tem. É somente a massa do trigo. Só. E a água. E óleo de unção, ou azeite de unção. Tudo isso aí tem a ver com Jesus Cristo. O trigo representa aquele que Ele diz que se o trigo não cair na terra e não produzir, ele morre, fica sozinho. Mas quando ele produz, ele dá o quê? Muitos frutos. O trigo simboliza, um trigo que produz simboliza frutos, vida, né? A água que faz o pão asmo. Jesus disse que Ele é a água da vida. Vendo? Ele é a água da vida. Ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Então, quando nós comemos o pão, nós estamos comendo, né, e bebendo a água da vida. A água que usamos para fazer o pão simboliza Jesus, que é a água da vida. E o azeite? O azeite que usa para fazer o pão asmo é o símbolo do Espírito Santo. Aí está confirmando que nós temos tudo de Deus, um simples pão asmo. Está vendo? Um pão que não tem acréscimo de fermento, de outras coisas, né? É um pão natural, representando o corpo de Jesus Cristo. Tratando-se do sangue, quando ministramos a Santa Ceia do Senhor, usamos o vinho. Quantos por aí têm feito diferente, né? Tratando-se de pão, coloca até rosca. E quando não coloca rosca, coloca pão com fermento. E a palavra de Deus diz que o fermento simboliza o quê? Pecado. E o corpo de Jesus não teve pecado. Então, quando nós colocamos um fermento no pão, nós estamos mostrando também que nós estamos colocando o pecado no pão. E o corpo de Jesus não tem pecado. Então, existe alimentos que se julga espiritual falso também, irmãos. Tratando-se de um vinho, mas não pode beber vinho, não. Pode não, irmãos? Mas se não pode beber vinho, por que Jesus foi fazer com que a água virasse no vinho? Diz que os convidados daquela festa ficou surpresos, porque diz que o vinho tinha uma qualidade superior ao que tinha oferecido no início da festa. Quando o vinho acabou, Jesus multiplicou aquela água em vinho, fez uma transformação da água em vinho, e diz que aquele vinho foi o melhor. Irmãos, nós temos que ser o povo mais alegre, mais feliz da terra, porque nós não estamos com os nossos olhos tapados. Pela graça do Senhor que tem revelado o pastor José Otaviano, hoje nós conhecemos essa verdade. Quantos aí estão ministrando Santa Ceia com suco? Suco de uva. E o suco contém o quê? Açúcar, conservante.
O sangue de Jesus Cristo não tem diabetes, não tem açúcar. Está vendo? O sangue de Jesus Cristo não é diabético não, irmãos. Se você bebe um suquinho doce, você está falando o sangue de Jesus Cristo está com diabetes, está com açúcar. Está vendo? Não, irmãos, é vinho mesmo. É vinho. Por que o vinho? Ah, mas o vinho tem álcool. Ah, mas tem álcool. O vinho fermenta, ele tem álcool. Ah, mas aí que entra a função do álcool. O suco de uva, se deixar ele pronto aí e não tomar, ele começa a azedar, não fica azedo? Vai perdendo a sua constância. Ó, outra debilidade, ó, outra falsidade do suco. Mas tratando-se do vinho, ele pode ficar destampado. Mas ele é o mesmo vinho. Ele não perde. Por que o vinho não perde? Porque tem o álcool que preserva o vinho. E a função do álcool no vinho simboliza também o poder de Deus, o sangue de Jesus Cristo, que não deixa perecer as nossas almas. Está vendo? O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para nos preservar, para que nós não venhamos perecer. Então, quando nós ingerimos aí uma pequena dose, ou um cálice bem pequenininho do vinho com álcool, nós estamos ingerindo simbolicamente o sangue do Senhor Jesus Cristo para purificar a nossa alma, para que nós não venhamos perecer, para que venha nos dar fortaleza. Assim como o álcool preserva o vinho, o poder do Senhor Jesus Cristo preserva nossas almas para não perecer. Eis aí o verdadeiro alimento. Eis aí a verdadeira bebida. Porque Jesus diz aqui, ó, a minha carne é verdadeiramente comida. O meu sangue é verdadeiramente bebida. Quantas bebidas falsas existem por aí, né? Muitas bebidas falsificadas, mas o sangue de Jesus Cristo é a bebida verdadeira. Então eu chamo a atenção de todos os irmãos, quando vocês for participar da Santa Ceia do Senhor, peguem com muita reverência, porque vocês não estão pegando um simples pedaço de pão, mas é simbolicamente o corpo do Senhor. Eu pediria a vocês que quando pegar o pão, se de preferência coloquem uma mão por baixo. Se caso cair algum farelinho, vocês colocam na boca. Não deixe cair nenhuma fagulha. Porque após o pão ser apresentado, ele não vai ser simplesmente um pão mais asmo. Vai simbolizar o corpo de Jesus Cristo. Então, temos que ter muita reverência quando pegar esse pedaço de pão, porque nós não vamos estar pegando um simples pedaço de pão, mas o corpo de Jesus Cristo. E quando pegarmos o cálice do vinho, nós estamos pegando um simples cálice de vinho, mas simbolicamente sangue do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Jesus falou nesse texto aqui foi só tipo das coisas que viria no futuro. Vocês observam que essas palavras foram proferidas no capítulo 6. Mas aonde Jesus foi ministrar a Santa Ceia? Lá na frente, no capítulo 13. Está vendo? Ele já estava prenunciando o que ia acontecer na frente. Ele falando que a carne dele seria comida e o seu sangue seria bebido. Mas não era naquele momento. Aquilo ali só estava dando para as pessoas saber que a coisa ia acontecer. Agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para nós meditarmos aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Capítulo 11, aonde se deu o acontecimento
que Jesus instruiu os seus discípulos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 22. Aliás, do verso 23 para frente, diz aqui, ó, a palavra: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então esse ato é um ato memorial, para nós nunca esquecer daquele sacrifício que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário, que nos deu a titularidade de sermos seus filhos. Entendeu? Irmãos, isso é muito profundo, é uma palavra muito maravilhosa. É sabermos que nós temos por Pai não um simples homem chamado Jesus, mas o Criador de todo o universo, que é o nosso Deus e Pai de todos. Eu gostaria de convidar os irmãos nesse momento para ficar em espírito de oração. Vamos fazer aqui um clamor, apresentar este pão. Senhor Deus eterno, colocamos diante do Senhor este pão, ó Pai. É um simples pão, ó Pai, mas nós cremos, ó Pai amado, na Tua palavra, Senhor, que o Senhor derrama virtude e graça sobre este pão, ó Pai, que ele possa, Senhor amado, receber do Senhor a virtude e a graça, Senhor, para que nós possamos receber do Senhor força e graça para vencermos, ó Pai amado, e estarmos em comunhão contigo, ó Pai, porque a Tua palavra nos diz, ó Pai, quem come, Senhor amado, deste pão, tem a permanência no Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre este pão, ó Pai. Que a partir desse momento, ó Pai, não será mais um pão comum, mas simbolicamente o Teu corpo que é entregue por vós. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Bem, naquela mesma ceia ele pegou ali o vinho, apresentou, e a partir daquela hora ele também ministrou o vinho para os seus discípulos, dizendo: este é o sangue da nova aliança. Por que o sangue da nova aliança? Porque a velha aliança já tinha passado. A velha aliança ele fez lá no passado com os patriarcas, mas agora naquele momento o Senhor Jesus Cristo estava fazendo uma nova aliança com os seus discípulos, com os seus apóstolos ali, com os seus servos, para que através daquela nova aliança eles tivessem uma plena comunhão com o Senhor Jesus. Amém?
ele levantou, tirou a sua vestimenta de cima, ou seja, sua túnica, e pegou uma toalha e colocou em volta da cintura. E depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar com a toalha que estava na sua cintura. Aproximou-se de Simão, Pedro, e disse-lhe: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas compreendereis depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Irmãos, isso é muito forte, viu? O que Jesus quis dizer com aquilo ali, naquela palavra? Que para ter parte com ele tem que ser humilde, obediente. E se você é humilde, você lava o pé do seu irmão. Aquilo ali foi uma lição de humildade. Mas foi para ficar só naquela época ali? Ou foi para dar continuidade? Olha o que ele diz aqui no mesmo Evangelho de São João, capítulo 13. Ora, 13 e 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós. Então, quer dizer, ali não ficou só naquele momento. Ele passou para os seus discípulos que aquilo ali tinha que dar continuidade. Verdade. Não é isso? E será que isso aconteceu na primeira igreja primitiva? Vamos lá no texto. Glória a Deus. Aonde Paulo doutrinou o jovem ministro Timóteo concernente a organização, né, da obra de Deus ali, concernente aos donativos das pessoas necessitadas. E eu quero que vocês meditem comigo no versículo 10. Algumas recomendações, inclusive a do lava-pé. Recomendada pelo testemunho, 1 Timóteo 5:10. De boas obras, se criou filhos, exercitou hospitalidade e se lavou os pés dos santos. Se socorreu os atribulados e se praticou toda sorte de boa obra. Aqui seria alguns dos requisitos para ter direito de receber ajuda da igreja. Teve muitos outros, mas eu fiz questão de focalizar somente esses daqui. Se lavou os pés dos santos. Então na igreja primitiva havia o lava-pés depois da ceia. Então não ficou só lá na ministração que Jesus fez, não. Eles deram continuidade. E nós estamos na era de 2015, estamos dando continuidade a essas palavras que Jesus falou. Amém? Que Deus abençoe. Os irmãos podem dar continuidade, que agora vai ser ministrado o lava-pés. Está sentado
ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, Aleluia, Jesus. pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Oh, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, glória a Deus. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, seja a honra, Oh, aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, ó Pai. seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus,
como a corça suspira pelas águas. Minha alma anseia por ti, abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Arabassorebe, Handarabassorabacana. Poderoso Deus, poderoso Deus, Jesus, recebe a Deus o nosso louvor. poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aragassuri,